Nessa manhã, eu gostaria de falar justamente um pouco sobre isso. Gostaria de conversar com você, falar um pouco a respeito de bênçãos, das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. E quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Na ideia de que nós possamos ter um conhecimento mais amplo a respeito das passagens que nós vamos estar expondo nessa manhã, eu vou ler todo o capítulo. São 23 versículos, peço que você possa acompanhar por sua Bíblia ou mesmo por nossa projeção aqui. Assim nos diz a palavra de Deus, assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele mesmo nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo no qual, também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, essa carta é um verdadeiro tratado de uma doutrina da teologia sistemática chamada eclesiologia. O caminho que podemos trilhar para um estudo sequenciado desta carta passaria por abordarmos a temática das bênçãos. Bênçãos é algo que, com certeza, neste final de ano e virada para ano de 2022, certamente essa palavra bênção esteve muito na sua boca.
esteve muito nas suas declarações, nas suas afirmações para outras pessoas. Você teve a oportunidade de dizer às pessoas que Deus as abençoasse. Você teve a oportunidade de, em suas orações, de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Você teve a oportunidade de ouvir pessoas dizendo, né, que desejavam a bênção de Deus sobre a sua vida. Se alguém chegou para você e perguntou o que é que você gostaria que acontecesse com você no ano de 2022, você certamente em algum momento pode ter dito: eu gostaria de ser abençoado. Essa carta, ela vai nos dizer, né, ela vai nos falar o que somos em Cristo Jesus. Nós poderíamos dividir ela em 3 blocos maiores, aonde do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo de número 3, nós descreveríamos as bênçãos da igreja em Jesus Cristo. Dos capítulos 2, 1, ainda perpassando pelo capítulo 3, 21, nós compreenderíamos as bênçãos da igreja em Jesus Cristo. E do capítulo 4:1 a 6:20, nós conhecemos como se faz para andar nessas bênçãos que recebemos do Senhor. A igreja é um povo abençoado, ela precisa compreender as bênçãos de Deus, e em compreendendo as bênçãos de Deus, ela tem condições de andar abençoadamente com Deus nessa terra. A divisão maior da carta, se pudéssemos dar pequenas sentenças em cada um dos capítulos, nós diríamos que a igreja, ela recebeu bênçãos maravilhosas. A igreja é levada à morte pela vida de Cristo, capítulo número 2. Capítulo número 3, a igreja, ela se estenderá mundialmente com judeus e gentios através do nome de Jesus Cristo. Capítulo número 4, a igreja deve batalhar pela unidade em Jesus Cristo. Capítulo número 5, a igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retornar aos caminhos de um mundo de pecado. E por último, a igreja deve buscar em Cristo forças para a batalha espiritual. Me permita fazer uma pergunta que aparentemente pode parecer desconectada daquilo que nós estamos falando aqui, mas não é, há uma intenção. Alguém aqui já colecionou selos? Júnior. Temos algumas pessoas que colecionaram selos. Coleções são extremamente prazerosas de se fazer. Eu tenho uma coleção particular, não tão bem cuidada como deveria. Eu tenho uma coleção de moedas. Como tive a oportunidade de morar 2 anos, em um outro país, e nesse país onde fiz seminário, esse seminário era um seminário latino-americano, então nós tínhamos o hábito de trocar moedas entre os países, que estavam ali representados. Então, eu tenho várias moedas de outros países. Eu não sei como se chama um colecionador de selos. Eu acho que uma coleção de selos, ela é extremamente rica, ela é muito diversa, ela pode ser muito ampla realmente, e extremamente prazerosa. Nós todos entendemos que um selo, ele tem uma função, se referindo a uma qualidade, nós temos a famosa expressão selo de qualidade. Em se referindo à aprovação, nós temos chancelas que conferem a validade de títulos, a validade de documentos ou mesmo a validade de uma qualificação. Mas, em geral, de forma geral, nós compreendemos o selo como sendo algo que autentica. Nos dias do apóstolo Paulo, isso não era diferente. Contudo, poderia ter várias conotações. Uma pessoa podia ser selada para adoração, por exemplo. Escravos que eram dedicados a seus deuses, às suas divindades, das quais eles adoravam nos seus países, nas suas etnias, eles eram muitas vezes marcados no corpo com uma tatuagem. Isso era um tipo de selo que indicava que ele era adorador de alguma divindade.
Havia também o selo romano, que autenticava cartas, e uma carta selada, não é, pelo Império Romano, ela tinha um poder de autoridade, de coerção muito grande na vida de pessoas. Havia também aqueles que, de alguma maneira, tinham as suas insígnias, ou seja, tinham os seus selos, para que a partir desses selos eles tivessem acesso a distintos lugares. Quando o apóstolo Paulo nos diz aqui, no versículo de número 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. No contexto mais popular do qual nós conhecemos, para a usualidade de um selo em uma carta ou em documento garante a chegada deste documento em um outro lugar. O selo do Espírito Santo na Igreja de Deus, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, né, é que quando eu e você, através do poder da palavra de Deus, somos convencidos de pecado, justiça e juízo, e sinceramente nos nossos corações estamos arrependidos dos nossos pecados, nós recebemos o selo da promessa de Deus. E o selo da promessa de Deus é a salvação em Cristo Jesus, o que nos garante chegarmos aos céus, para um dia vivermos eternamente com o Senhor. Você que é salvo em Jesus Cristo, absolutamente nada que você faça ou deixe de fazer é capaz de desvirtuar ou extraviar a sua chegada ao céu. A sua chegada ao céu é segura. É segura. Contudo, atentemos para uma coisa, né? Um cidadão do céu não vive de maneira desordenada. Um cidadão do céu não vive com uma licença para pecar à vontade na sua vida. Um cidadão do céu não é um sujeito espiritualmente, me permita usar uma expressão bem nossa aqui, não é uma pessoa desmantelada. Espiritualmente falando, não é uma pessoa desavergonhada, desmantelada, não é? Mas é alguém que vai frutificar. Não é impecável, nós cairemos. Contudo, a presença do Espírito Santo de Deus, que nos convence da nossa condição, vai fazer que, ao cair, nós não fiquemos prostrados, mas que nós, através do arrependimento e confissão de pecados, nós possamos ser restaurados. Dentre as muitas bênçãos que nós lemos aqui neste capítulo, irmãos, estão as bênçãos que demonstram a iniciativa de Deus na nossa salvação. É necessário nós entendermos, nós compreendermos que a palavra predestinação não é licença para pecar. A palavra predestinação, não é? Ela não é tampouco licença para não evangelizar. Não, se todo mundo está predestinado, né? Se os salvos estão predestinados, então eu não preciso me esforçar para evangelizar absolutamente ninguém. Isso quem tem esse tipo de pensamento não compreendeu a graça de Deus. Quem compreende a doutrina da eleição, da predestinação, não é, como sendo uma licença para pecar ou uma licença para não evangelizar, não compreendeu o que é a doutrina da graça, a doutrina da predestinação. Não é nenhuma desses dois extremos. Nem é uma licença para viver uma vida desmantelada, nem tampouco é uma licença para não evangelizar. Nós somos eleitos com um propósito. E nós precisamos entender que esse propósito em si, né, a eleição, ela acontece em nós para que Deus venha a ser glorificado, porque em última análise, já disse isso algumas vezes em outras mensagens aqui, né, o Evangelho ele não é sobre a gente, ele não é sobre nós, nem sobre aquilo que nós podemos fazer, mas ele é sobre Jesus e sobre a glória de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho das boas novas, né, do qual nós somos chamados a anunciar. É um Evangelho que vive e compreende, né, a doutrina da eleição como sendo
uma bênção para a sua vida. É isso que nós vamos aprender na Epístola aos Efésios durante as próximas mensagens, nessas 3 semanas que teremos a oportunidade de expor essa epístola. E, em primeiro lugar, no versículo de número 4, nos fala de onde parte a iniciativa da minha e da sua salvação. A gente está falando aqui para a gente salva. Em 2022, esse deve ser um dos nossos desafios, crescer na graça de Deus, né? E o ponto de partida para isso está descrito aí no versículo de número 4. Assim diz a palavra de Deus: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender nesta manhã, não é, é que nós somos eleitos, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, tá? Então, assim, a gente não é produto de uma evolução, mas antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para quê, queridos? Está dito aí, para sermos, repita comigo, santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso fala de quê para você? Eu entendo aqui que o Senhor nos escolheu para a santidade, para vivermos uma vida de separação das coisas deste mundo. Por essa razão, eu não preciso viver segundo a aprovação desse mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo é inimigo de Deus. Então, as coisas que este mundo aprova, Deus desaprova. Um mundo em inimizade com Deus é um mundo rebelde. Deus vai mandar andar-se por um lugar e esse mundo vai andar por outro lugar. Deus vai dizer que nossa glória deve estar em Cristo. Esse mundo vai entender que a sua glória está nas suas realizações. Deus vai dizer que o valor que nós temos está no fato de termos sido amados por Deus. Esse mundo vai dizer que o valor que nós temos está nos títulos que você obtém, no patrimônio que você consegue montar, né? Nos valores que você consegue, de alguma maneira, entesourar, na aparência que você passa para outras pessoas. Todas essas coisas são os chamados ídolos da modernidade. Esses valores, eles são opostos aos valores de Deus. E as coisas que nós aprovamos dizem muito aonde o nosso coração está. Porque a partir do momento, não é, que nós aprovamos as coisas desse mundo, será inevitável que quando formos confrontados pela palavra de Deus, não venhamos a nos sentir acusados. Mas diferentemente do que esse mundo faz, quando você não conquista ou não anda segundo a cartilha dele, o Espírito de Deus, ele não nos acusa, mas ele nos dá convicção de pecado. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos coloca novamente na trilha. Deus, ele toma a iniciativa da salvação. Eu e você precisamos entender que ela não parte de nós. Essa história de que eu escolhi a Deus, não é? Pode ser circunstancialmente utilizada para você dizer que está com Ele, mas de fato você não escolheu a Deus. É Deus quem escolhe você. Por favor, veja, me permita sair desse texto específico. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Será projetado também para nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Já na primeira sentença, aquilo que estamos falando é afirmado. Quem está dizendo isso? Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a Deus, em meu nome,
ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amados, queridos, é o Senhor que nos escolhe, não somos nós que o escolhemos. Esse texto está dizendo isso. Há uma designação em função dessa escolha, e a designação é para que eu e você possamos ir e dar o quê? Fruto, para que vades e deis fruto. Em Deus, o nosso fruto é prazeroso de comer. Em nós, o fruto que escolhemos foi morte. Nossas escolhas pessoais, fora de Deus, elas nos levam à morte. Um fruto que permanece é um fruto que de fato está em Deus. No final do versículo, versículo 17, ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não é de nós amarmos uns aos outros. A gente é muito bom em amar a gente mesmo. Amar o outro é complicado, porque envolve a gente renunciar a coisas. Então, quando eu e você renunciamos coisas em favor de outros, é Deus em nós. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Há uma predisposição na gente só olhar para a gente mesmo. Lembre do que aconteceu na queda. Na hora que literalmente a casa caiu para Adão e para Eva. Percebe que ninguém assumia a responsabilidade de nada. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. A serpente olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha para quem terceirizar a responsabilidade. Mas há um passar de responsabilidade aí. É característica de um mundo caído desejar o bem só de si mesmo. Isso é uma luta que nós vamos travar a vida inteira. Estou dizendo que isso é algo que só quem me ouve está fadado. Não, eu passo por isso também. Eu também vivo essas lutas. Meus amados, nós precisamos compreender, que não é da gente, não é de nós escolher a Deus, mas é do Senhor nos escolher em Jesus Cristo. A iniciativa da salvação, ela é inclusive anterior à criação. É o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo. Você pode voltar para Efésios capítulo 1. Em segundo lugar, a iniciativa da salvação é para que nós venhamos a ser adotados como filhos de Deus. Está aí no versículo número 5. Ele nos predestinou, ou seja, o versículo anterior nós já havíamos visto, ele nos predestina, para a santidade, mas ele também nos predestina para ele. Para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus tem prazer em lhe adotar como filho. Não é porque é o jeito, não. Ele nos adotou como filhos, porque nós somos feitura dele. E por um ato livre da sua soberania, ele lhe chama de filho. Nós precisamos deixar de, ao ser perguntados, aquela famosa pergunta filosófica, que vez por outra chega para a gente em determinadas circunstâncias, normalmente em circunstâncias de crise. Aquela pergunta: quem é você? Defina-se. E quando nos deparamos com uma folha de papel e começamos a nos definir, nós somos muito hábeis em escrever aquilo que nós fazemos. Mas o que você faz não é o que lhe define. Pode até dar indícios do que você gosta, do que você preferencia. Mas o que lhe define é um ato declarativo da parte de Deus. Você é meu filho. Você é meu filho. Eu lhe amei. E ainda que esse mundo lhe odeie, o que importa na sua vida é que eu lhe amo.
O Senhor ilustra muito bem isso na parábola do filho pródigo, aonde geralmente o nosso foco está nos olhos daquele filho perdido longe da casa do pai, que desperdiçou, como disse o seu irmão mais velho, os bens do seu pai em paixões, com bebedeiras, orgias, com meretrizes, como está dito lá. E depois volta para casa, estrupiado, irreconhecível, fedendo, descalço. Uma das parábolas mais belas da Escritura, diz a palavra de Deus, que o pai, vendo ele longe, era essa a condição que aquele rapaz estava, corre em direção a ele. Não é ele que corre em direção ao pai, é o pai que corre em direção a ele. O abraça, o beija do jeito que ele estava, o recebe como estava. E aí ele solta a clássica declaração própria de um coração que não conhece a natureza do amor de Deus e a grandeza do amor de Deus. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele ensaiou dizer isso várias vezes. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que é que o pai diz para ele? Para ele diretamente nada, mas indiretamente chama os servos. Peguem ele, troquem-lhe as roupas, coloquem nele uma sandália e dê a ele o meu anel, o selo. O selo. Na cabeça daquele rapaz, o pai deveria tratá-lo como um trabalhador. Mas essa condição não lhe cabia. Sabe por quê? Porque ele era filho. Ele era filho. O pai sabia o seu valor, o quanto ele valia. Ser predestinado, amados, é isso. É ser selado pelo Espírito Santo de Deus, para ele. Está dito aí em Efésios capítulo 1, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, ele teve prazer em fazer isso. Em terceiro lugar, versículo número 10, nós vemos que a iniciativa da salvação é parte de um plano maior, de Deus sujeitar-se todas as coisas, dando essa autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. Veja que diz aí o versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Fazer convergir em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Se você ler Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós vamos entender que essa plenitude dos tempos, ele está no fato da vinda de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, com a chegada do Senhor Jesus, se completa o ciclo do que é necessário para que Deus faça convergir em Jesus Cristo todas as coisas e retomar para si, colocar o mundo em ordem através do cumprimento das suas promessas. A iniciativa da salvação, ela é dada a nós antes da criação, com o fim da nossa santificação, para que o Senhor, convergindo à plenitude dos tempos, venha a ser glorificado. A iniciativa da salvação, queridos, em último lugar, ela é para que nós sirvamos para a glória de Deus. Diz assim a palavra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quero voltar os nossos olhos e a atenção
novamente para a parábola do filho pródigo. Nós vimos em um primeiro momento um filho que estava longe da casa do pai. Há um segundo filho na narrativa, e esse segundo filho na narrativa, ao ver que há festa em casa, ele pergunta qual é a razão dessa festa. E é explicado que a razão da festa era porque aquele filho, né, que havia ido embora voltara, e ao voltar, o pai havia matado o novilho cevado, o mais valioso, aquele que seria utilizado em grandes ocasiões para que se festejasse. Aquele segundo jovem ficou irado, ficou revoltado. Foi dito ao pai que ele estava do lado de fora revoltado. O pai vem e diz a palavra de Deus que ele tenta conciliá-lo, mas ele não quer saber disso. E as razões que o rapaz coloca para estar naquela condição são óbvias. Eu estou aqui contigo todo dia. Eu estou aqui trabalhando. Tu nunca me destes um cabrito para que eu possa me alegrar com os meus amigos. Aí chega esse teu filho, vivendo da maneira como está, e tu matas o cordeiro cevado, aquilo que a gente tem de maior valor, aquilo que está sendo preparado para dar a maior honra em favor dele. A resposta do pai: filho, tudo que é meu é teu, você é meu filho. Deixe de ter a mente de empregado. Você tem tudo. Você não tem só o novilho cevado, você tem tudo, absolutamente tudo. A gente está diante de uma parábola que fala de dois jovens que estão perdidos. A diferença é que um estava perdido longe da casa do pai e o outro estava perdido dentro. E quando nós não compreendemos a graça de Deus, queridos, nós vivemos sobre essa perspectiva. É como se nós estivéssemos perdidos dentro da casa do pai, achando que por nossos predicados, conquistas, por aquilo que a gente faça, a gente pode ter a atenção de Deus voltada para nós. Não funciona assim. Saiba de uma coisa: a atenção de Deus está voltada para você todos os dias e horas da sua vida. Absolutamente nada tira os olhos de Deus sobre você, porque os olhos de Deus, eles estão sobre toda a terra. E o Senhor sabe do que você necessita, do que nós necessitamos. O que nos falta é compreendermos e descansarmos no fato, no gracioso fato, de que o Senhor tem tudo que nós necessitamos para viver de forma feliz nessa terra. A gente não precisa de nenhuma outra coisa mais. Em Jesus Cristo, nós temos absolutamente tudo de que necessitamos. Fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito da sua vontade. Sendo assim, queridos, a ênfase da salvação, ela não recai sobre mim e sobre você. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolhe. A ênfase da salvação, ela recai sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É Ele que nos escolhe. Qualquer um que venha a lhe dizer, ou venha a pensar, é de que pode, de alguma maneira, por alguma coisa que faça, atrair a atenção de Deus para si, está vivendo uma perspectiva equivocada da graça de Deus. Em segundo lugar, esse processo ele só se concretiza no tempo por causa de Jesus Cristo. Versículo 7 do capítulo 1 de Efésios diz: no qual nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Há uma verdade, uma realidade aqui que eu e você podemos descansar. No qual temos. Não é algo que eu e você possamos obter por desempenho. O Senhor não trabalha conosco, sob a perspectiva de produtividade. Produza mais e você terá mais. Faça melhor e você se estabelecerá.
ante segunda cartilha, e você será retribuído. Não. Diz aqui, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor, foi de uma vez por todas. E uma vez selados, eu e você podemos ter a certeza, nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Isso te alegra o coração? Se isso te alegra o coração, não é? Vivamos pelo Senhor, para o Senhor, e cresçamos no Senhor. Cresçamos no Senhor. Conhecer e crer nas implicações das bênçãos da salvação deve nos levar, amados, a uma renovada forma de viver com o Senhor. Então, esse capítulo que nós estamos tendo a oportunidade, né, de ver agora, ele nos fala sobre isso. Queria lhe convidar depois, com mais calma, ler ele novamente, né, em algum momento que seja mais propício para que você possa se devotar a Deus, para que você possa se voltar para Deus. E lendo ele, saiba disso, né? Antes da fundação do mundo, você foi escolhido pelo Senhor. Foi escolhido para a santidade, foi escolhido para Ele. Esse amor ele foi demonstrado no decorrer da história da humanidade. Pela morte de Cristo na cruz, nos foi providenciada a redenção, ou seja, libertação, remoção do império das trevas. Não estamos mais subjugados pelo império das trevas. Deus, por causa do seu grande amor, tomou a iniciativa de nos salvar, nos adotando como filhos, por intermédio de Jesus Cristo. Então, esse propósito do plano de Deus é que nós venhamos a ser salvos, andar nessa vida de maneira separada dos valores e paixões desse mundo, em sua presença, separados para uma vida, ou melhor dizendo, de uma vida de pecado. O mundo jaz no pecado, o mundo jaz no maligno. Em Cristo nós temos vida. E de que qualidade? Vida em abundância. Há um selo de desfruto da vida sobre você em Jesus Cristo. Mesmo que as situações sejam mais adversas e muitas vezes possam lhe desanimar, não enxergue as dificuldades na vida ou as dificuldades da vida como parecendo que Deus esqueceu de você ou não lhe ama ou não sabe o quanto você pode aguentar. Não funciona assim. Lá em Filipenses nós lemos, não é? Nós temos a certeza de que o Senhor não permite que sobrevenha sobre nós nenhuma provação que não seja humana. Quando parecer muito difícil, saiba que o Senhor lhe preparou para aquela condição e para aquele momento. Você tem condições de passar por essa situação dado de mão com Ele. Você tem condições. E que as provas, sejam de que ordem for, eu não as sei. O Senhor sabe. Seja de que ordem for, as provas, elas vão gerar em você um cristão mais amadurecido, um cristão mais fortalecido, um cristão mais satisfeito em Jesus Cristo. Elas têm esse poder, se nós as enxergarmos sobre essa perspectiva, se nós as enxergarmos sobre a perspectiva da graça de Deus. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor a tomar lugar. Antes disso, lermos uma última passagem, Romanos capítulo 3, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 3, versículos 3 a 5. Sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi
Leia comigo essa última palavra juntos. Outorgado. Vamos ler novamente? Outorgado. O Espírito Santo de Deus, o que é um outorga? É aquilo que foi dado. Ele está em você. A promessa do Senhor é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma vez que o Espírito Santo está em nós, nós podemos ter a segurança de que voltaremos para casa. Que isso lhe encha o coração de paz. No primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, nós lemos, que somos, em Jesus Cristo, um povo abençoado por Deus. No Senhor, não nos falta absolutamente nada. Vivamos sobre essa perspectiva. Você, meu irmão, você, filho de Deus, é um abençoado pelo Senhor. Que o Senhor aplique as certezas e convicções desta nossa condição do Evangelho aos nossos corações e possa nos dar nessa manhã a paz de sabermos que somos um povo abençoado. Amém.